São assuntos que serão analisados já a seguir pelo Wellington Calazans e o Issa Agostinho. Vou estender o meu boa noite aos dois. Wellington, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, Issa Agostinho, e a você assistindo a Hora 10, é sempre bom estar aqui. Wellington, eu aproveitava aqui a pergunta do Issau para perguntar-te mesmo qual será o próximo passo de Israel. E pegando também aqui uma outra questão, os alvos eram claramente militares, mas as vítimas não são militares. Isto acaba até certo ponto por dar também aqui alguma sustentabilidade aos pronunciamentos do primeiro-ministro do Líbano, que denuncia um plano de destruição lançado por Israel contra o seu país. Dorivaldo, quando Israel fala que os alvos são militares, você deve traduzir para não existe critério para atacar pessoas. Ponto número 1. Israel mente todo tempo, Israel mata todo tempo e tenta agora fazer do Líbano uma nova faixa de Gaza. Não vai conseguir. É importante lembrar que no dia 6 de junho de 1982, os israelitas designaram por Operação Paz para a Galileia um ataque contra o Líbano que durou 18 anos e Israel saiu no dia 24 de maio de 2000 humilhado, sem nenhum tipo de conquista militar relevante, com muitas baixas, e é isto que vai acontecer outra vez. Por enquanto, Israel vai fazer propaganda, a imprensa vai fazer a festa, com 400, apenas atualizando os números que você apresentou, já são 400 mortos. Maioria esmagadora, civis. Então, em 2 semanas, o inevitável terá que acontecer, que é o combate por terra. Aí a realidade vai convidar Israel para uma situação extremamente diferente dessa. A situação do Líbano, desses ataques agora, era prevista porque o único plano de Netanyahu é prolongar esta guerra, ampliar esta guerra, transformar esta guerra numa guerra regional para se sustentar no poder. Já pensou que alegria para Netanyahu, se durar dos 18 anos, como de 82 a 2000, é o tempo de vida que provavelmente ele terá, inclusive política, mas dificilmente ele vai conseguir o mesmo êxito. O que vai acontecer é o que já está previsto, não só por mim, mas pelo próprio colega Issau e outros analistas que fazem análise sem a propaganda, de que cada ato de Israel une mais e mais a região contra Israel. E agora temos uma situação de várias frentes que irão atuar em solidariedade ao Hezbollah, com ênfase para os iranianos, mas também os iemenitas, que estão muito bem equipados e possuem um exército extremamente treinado e volumoso, para além de outras frentes com armas extremamente perigosas. A questão não é se o Iron Dome consegue ou não interceptar os equipamentos que serão lançados contra Israel. A questão é que uma luta de desgaste, uma guerra de desgaste, vai enfraquecer em muito Israel, e as dimensões geográficas de Israel não permitem uma guerra contra todos da região. É uma questão de estudar um pouco de física para entender área e atrito. Então, é isto, Dorivaldo. Guerra regional e Israel está em apuros. Certo. Vamos então olhar para as Nações Unidas, que aprovou o Pacto para o Futuro, e Guterres desafiou inclusive os líderes mundiais a passarem das palavras aos atos. Wellington, eu vou continuar contigo a olhar para aquilo, pelo menos que de forma genérica são os pontos que nos vão chegando, fazendo parte aqui deste Pacto para o Futuro. Acreditas que as questões inseridas e numa linha, digamos, que pelo menos é a que vai garantir algum resultado? Olha, a grande questão aqui foi o que chamaram de olhar digital, não é? Por causa do uso da inteligência artificial, que
veio a calhar exatamente uma semana depois de que equipamentos eletrônicos foram transformados em armas. E não que tenha sido a inteligência artificial que liderou, perdão, aquele episódio, mas porque sem uma regulação vai ser muito difícil evitar que episódios dramáticos possam ocorrer a partir da inteligência artificial, que é uma cópia mal feita da maldade humana, mas é muito perigosa em alguns aspectos, em outros ajuda bastante. Então, eu considerei este ponto interessante, mas existem outros pontos que não receberam ali a unanimidade, não é? Especialmente os aspectos ligados ao Conselho de Segurança e revisão de organismos financeiros. Estes foram realmente bastante debatidos, mas ainda suscitam algum tipo de insegurança na aplicação prática. É importante lembrar, Dorivaldo, que quando as Nações Unidas hoje se manifestam, existe uma tendência de muitos países a analisar o que é dito pelas Nações Unidas oficialmente como uma espécie de extensão dos interesses ocidentais. E talvez isto seja culpa da própria ONU, né? ONU, como falamos aqui. Porque os eventos recentes no globo, eles apontavam para uma atenção especial e, em muitos casos, profilática. Por exemplo, o que está acontecendo no Líbano agora poderia ter sido evitado. Mas os países que se utilizam muitas vezes das Nações Unidas, especialmente os ocidentais, eles, em muitos momentos, abandonam a importância das Nações Unidas, e isso tem provocado uma séria ameaça à existência da própria Nações Unidas. Nunca é demais lembrar que tivemos a Liga das Nações, depois o surgimento das Nações Unidas, exatamente por aquela primeira não contemplar interesses do conjunto de países. Então, o mundo vive uma situação de guerra que não podemos dizer que é uma guerra mundial, mas é uma guerra bastante complexa em diferentes partes. E os desafios das Nações Unidas são cada vez maiores. Os problemas são diferentes, mas estão praticamente todos interligados. É preciso que acordos como este que tem sido exaltado, inclusive o próprio presidente de Angola fez uma palavra extremamente positiva sobre este pacto do futuro, é importante que ele saia também da teoria para a prática, como sugeriu aos países o próprio secretário-geral Antônio Guterres. É isso aí, Dorivaldo. Certo, Wellington. Obrigado por este comentário. Vamos então olhar para outro tema e vamos olhar seguramente para o Sri Lanka. O primeiro presidente de extrema-esquerda da história do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, tomou posse nesta segunda-feira. Eu continuo com o Wellington. Wellington, qual poderá ser o significado desta presidência para o Sri Lanka e não só? Olha, é importante dizer que o olhar social certamente será observado. O diálogo com diferentes países também, mas sem perder de vista a excelente relação que já dura mais de 6 décadas com a China, que é de vital importância para o Sri Lanka. Por isso, até mesmo por uma questão de identificação ideológica, o novo presidente, Anura Kumara, ele certamente terá os desafios imediatos que passam, não é? Como praticamente todos os países do mundo no pós-pandemia, e com o início de uma série de instabilidades, que são temas recorrentes aqui da nossa análise,
o resgate econômico como o desafio que impõe uma certa atenção, uma certa cautela. Por isso, é uma expectativa positiva, não só porque ele acaba de ser eleito para isto, não é? Ele precisa agora transformar a esperança que criou no período eleitoral em trabalho, não é? Ele tem uma idade considerada muito boa para o início de um trabalho tão desafiador como este, vamos chamar de jovem político de 55 anos de idade, é uma pessoa que conhece a realidade do campo, vem de uma pequena família de agricultores, então é um homem do povo, uma pessoa que conhece a dificuldade. Tomara que ele nunca esqueça disso, para que ele possa sempre ter esse olhar e possa fazer desta oportunidade que foi dada através da confiança do voto um grande passo para melhorar vidas de pessoas, porque eu acredito que este seja o lado bom da política. Wellington, o novo governo francês reuniu-se pela primeira vez nesta segunda-feira para debater vários temas, tendo dado aqui também prioridade às questões orçamentais e aos imigrantes. Quais são as principais considerações aqui a serem feitas sobre esta primeira reunião? Olha, primeiro que o governo ele já vai começar tendo que desafiar um voto, uma moção de censura, né, de acordo com o que foi anunciado pela esquerda. Então, eu não consideraria isso boas-vindas, né? Então, a crise política da França, ela ganhou um novo capítulo. Emmanuel Macron consolidou aquilo que eu vinha falando sobre ele jamais ser de centro, como se apresenta nas urnas, né? Ele sempre foi de direita, a política dele é de direita, é uma política antipopular, privatista, uma série de fatores aí que contribuíram para que o caos fosse estabelecido na política francesa. Eu não estou otimista não, viu, Dorivaldo? Sendo muito franco, eu vejo apenas como mais uma tentativa de Emmanuel Macron consolidar o poder, mas as coisas não vão ficar assim. Né? Tivemos no fim de semana uma manifestação gigantesca e os partidos chamados de extrema esquerda, eles estão conseguindo movimentar as massas, né? E o ambiente político ele tende a ficar cada vez mais hostil na França. Com um detalhe, esta extrema esquerda, chamada extrema esquerda, que eu nem considero extrema esquerda, porque as políticas não traduzem isso, foi a ala mais votada, né, nas eleições. E isso significa alguma força política para barrar determinados passos que sejam pretendidos de maneira quase que unilateral por Emmanuel Macron. Então, nós vemos aqui que é importante que um entendimento seja encontrado, mas é muito difícil que esse entendimento seja encontrado. O macronismo, como costumam chamar, ele está completamente inclinado agora à direita, numa tentativa de formar um governo e se manter no poder até o fim. Mas as coisas que já estão degradantes na França, elas vão piorar. Isso, Agostinho, Wellington Calazans, sempre sinceros e comprometidos com esta liberdade que vos caracteriza. Eu espero por vocês amanhã. Até lá, um grande abraço para os dois. Estamos juntos. Boa noite, um grande abraço e até amanhã. Boa noite, até amanhã.